dormir, eu tive um sonho. O sonho era assim, que eu estava em um lugar, uma sala flutuante, e aí tinha aí um bocado de gente perguntando, esperando Deus vir, que Deus ia dizer assim, o que é que ia fazer daqui para frente? Como é que ia ser daqui para frente? E ficava um perguntando o outro, eu acho que ele vai mandar eu sair do trabalho. Esse trabalho não glorifica a Deus. Sai o outro, eu acho que ele vai mandar eu fazer isso. Aí começou a cogitar coisa. Daqui a pouco chegou uma sombra forte, assim, igual a de Gandalf com os anões, que tomou toda a sombra da sala. E aí, Deus disse assim, eu não quero que vocês mudem nada. Aí eu falei, não vou mudar nada. Eu quero que vocês sejam mais santos. Eu quero que vocês se purifiquem mais. Que busque mais, que ore mais, que leia mais, que se purifique mais, que seja mais santo. E aí, depois ele foi embora. Aí quando ele saiu dali, aí ficaram todo mundo parado pensando assim, aí um falou, eu nunca preguei meu trabalho. Eu nunca falei do Senhor. Aí começou as pessoas a dizer o que precisava melhorar. Aí outro, eu tenho muita coisa para confessar, que está escondida, que eu nunca confessei. E aí foi trazendo coisas assim, e aí eu acordei. E acordei com a paz grande, de que na verdade o Senhor não queria que eu fizesse uma coisa extravagante. Ele queria que eu continuasse me purificando. Daí então, Deus falou forte no meu coração, de que precisávamos trazer à igreja palavras sobre santidade. Só que, irmãos, para a gente trilhar um caminho de santidade, a gente precisa conhecer a fundo e com profundidade a natureza do pecado. Por quê? Porque santidade, no conceito mais simples, é separação. Você se separa para viver uma outra coisa. Então a gente se separou do mundo, dos costumes do mundo, separou da forma errada para viver uma forma diferente para Deus. Se separa também do que é errado, pecaminoso. Mas eu só vou me separando à medida que eu entendo que aquilo é pecado. Então, pode ser que eu ainda não tenha um olhar muito atento às sutilezas do pecado, e por causa disso, falte santificação. Ou também, eu posso não estar de maneira sensível, buscando ao Senhor, que o Senhor sonde o meu coração para ver se há pecado em mim, nas minhas ações, e isso vai me pedir de se tornar mais santo. Então hoje aqui com vocês eu queria falar sobre o pecado. E falar sobre a reação que precisamos ter quando nos batemos, quando estamos diante do pecado e esse pecado nos afeta diretamente. Queria que vocês abrissem 1 João 3. João 3, 2. A gente vai ler até o 4. Durante a minha fala eu vou falar sobre muitos textos, mas vocês só anotam o resto, tá? Porque eu só vou citando para que vocês não percam o fio aqui da meada, como se diz. E aí, quem pegou o seu celular, abre. O celular é mais rápido, né? A Bíblia diz assim, todo mundo pegou? Cadê Flávia? Ajuda aqui alguém, as meninas aqui, ó. Abriu? Primeiro João 3, 2. Vamos lá? Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. Todo aquele que tem a esperança de que vai ver ele como ele é, de que ele se manifestará, que seremos semelhantes a ele em sua glória, esse, a si mesmo, se purifica. Assim como ele é puro. E ele completa dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aquele que tem essa esperança se purifica, se santifica. É isso que João está dizendo. Então, irmãos, desejar ter uma vida de maior santidade, a gente precisa ter um entendimento e uma lupa muito grande com relação ao pecado. Porque é o pecado que nos afasta de uma vida de santificação e de vida de purificação. Precisamos cavar fundo. Cavar de maneira bem profunda para poder construir um edifício alto. Então, a primeira coisa que eu quero começar com vocês aqui nessa manhã é falando sobre o pecado. Deus, quando quer tornar alguém puro, uma nova criatura em Cristo, Ele ilumina, Ele traz luz. Todos nós que nascemos, imagine assim uma ilustração, nascemos em um quarto escuro, em que não conseguimos enxergar nada. E se você entra em um quarto escuro, o que acontece? Você se bate nas coisas. Você pode cair, você pode bater a testa no... Por quê? Porque está escuro. Mas quando você liga a luz, você ilumina o ambiente, você pode enxergar e dizer assim, ó, por aqui não, eu não posso andar, senão eu vou tropeçar. Se por aqui eu não vou andar, senão eu vou tropeçar. O quê? A luz dá a você revelação do que estava em oculto. Então a primeira coisa que Deus faz é iluminar o coração do homem que está escuro a essas coisas, mostrando que ele é culpado e pecador. Deus, quando criou a matéria, criou o mundo, como diz lá em Gênesis, diz que ele diz assim, ó, e haja luz. Deus começou com a luz. Assim foi a vida, o mundo material. E como foi o ser espiritual? 2 Coríntios 2 diz assim, ó, o mesmo Deus resplandeceu em vosso coração. Deus, por meio do Espírito Santo, trouxe luz. E aí se inicia uma vida espiritual. Então, Deus, ele traz luz e entendimento. É assim que ele trabalha. E hoje, muitos pontos mal definidos, muitos pontos de vista sobre o pecado mal abordado, é a causa e a origem de muitos erros, de muitas heresias, de muitas doutrinas falsas dos nossos dias. Se o homem não perceber que ele tem uma natureza doente e perigosa, que sua alma está ferida por causa da presença do pecado, se ele não percebe isso, que ele tem uma doença, ele pode tomar qualquer remédio, inclusive um remédio falso, porque ele não entende a enfermidade da maneira que ele é. E eu acredito que a igreja de hoje, quando eu falo a igreja dos últimos dias, falta um entendimento mais claro e mais preciso sobre a pecaminosidade do pecado. Pois bem, então, vamos lá. O que é o pecado? Vou começar aqui com uma definição breve sobre o que é pecado. Naturalmente, a gente fala sobre pecado, pecados, fala de pecadores, né? São expressões comuns que a gente já se familiarizou.
com o pecado. Então, com frequência dizemos essas coisas. Dizemos que o pecado está no mundo, que o pecado está nos homens. Mas o que quer dizer essas frases? Sabemos realmente o que é isso? A questão é que há muita nebulosidade com relação a esse tema. E muita confusão em relação a isso. Então, eu quero dizer para vocês aqui, de modo simples, tentar suprir em uma resposta breve, que o pecado, falando de modo geral, é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, que naturalmente foi produzida por nosso pai Adão, pelas quais o homem se afastou da sua retidão original. Adão se afastou dessa retidão original e passou por natureza a ter uma inclinação para o erro, de modo que agora a carne militava contra o espírito, começou a lutar, e por causa disso merece a condenação e a ira de Deus sobre ele. Então cada pessoa que nasce no mundo dessa forma. Ou seja, resumindo, o pecado é uma vasta enfermidade. Uma enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todos os níveis, nações, povos, línguas. O pecado tem uma extensão imensa. É uma enfermidade que só um homem nascido de mulher não experimentou. E você sabe quem foi esse? Jesus Cristo, o único. Falando mais particularmente sobre o pecado ele é ou consiste em falar, ou pensar, ou imaginar qualquer coisa que não esteja de conformidade com a mente e a lei de Deus, como acabamos de ler. Porque o pecado é a transgressão da lei, foi isso que a gente leu. O menor desvio, interno ou externo, se torna o homem culpado aos olhos de Deus. Então, penso que também é necessário lembrar a vocês, irmãos, de que um homem pode cometer um pecado e fazê-lo por ignorância, julgando-se inocente, quando na realidade ele é culpado. Eu não consigo ver na Bíblia nenhuma garantia para uma afirmação moderna que se for falar muito, que o pecado só é pecado quando você tem consciência dele. Se você não tem consciência dele, não é pecado. E alguns afirmam como o tempo da ignorância, mas não vou entrar nesse ponto, que a ignorância tem duas coisas. Tem dois lados esse tempo da ignorância. Mas algum afirma isso, que o pecado só é pecado quando é assim. Mas o que a gente vê na Bíblia não é isso. Com relação ao pecado, tem um livro que muita gente não gosta de ler, chamado Levítico. E outro, que parece à primeira vista bem cansativo, chamado Números 15. O que é que tem lá? Deus está levando o povo a enxergar e instruindo o povo que havia pecado de ignorância e que estava fazendo com que o povo se tornasse imundo e precisava ser espiado. Deus estava trazendo a eles assim: existe pecado de ignorância que vocês estão fazendo, mas estão fazendo com que vocês estejam imundos. No Novo Testamento a gente vê também Deus falando sobre o servo em Lucas 12, que não conhecia a vontade do seu Senhor, mas mesmo assim foi castigado. A ignorância não desculpou. O fato de não conhecer não desculpou. Não tornou inocente. Reafirmo dizendo a vocês que ler o livro de Levítico vai ajudar muito a entender um pouco da natureza pecaminosa e como Deus vê.
Então, definimos um pouco o pecado e alertamos que existem pecados de ignorância, porém não estamos isentos, porque não conhecemos. Afirmo que o pecado também é a fonte de toda enfermidade moral que vivemos no tempo de hoje. A pecaminosidade do homem não começa pelo lado de fora, mas sim por dentro. É isso que a gente acabou de entender e aprender aqui com Adão. Não foi um mau treinamento na sua infância. Painho não soube educar. Não foi as más companhias. Não foi a escola. Como muita gente bota a culpa na escola. Na escola chegou lá, o colega fez e tal. Não. Se trata de uma enfermidade familiar dos nossos pais, Adão e Eva. Foi de lá que herdamos essa natureza pecaminosa e por isso já nascemos assim. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, inocentes no princípio, perfeitos, caem da justiça original e tornam-se pecadores e corruptos. E todos que vieram depois, como diz Gênesis, a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, todos vieram inclinados ao pecado. Só vou citar, Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. João 3,6 diz, o que é nascido da carne é carne. Efésios diz, éramos por natureza filhos da ira. Romanos 8 diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Marcos 7,21. Do coração dos homens é que procedem, como que fosse uma fonte, os maus desígnios, a prostituição, o furto. Um bebezinho que nasce com toda a sua fofura e vira o dengo da casa, ali Titozinho, Heleninha, Jonatazinho, que coisa bonita. Não é o que a mãe dele chama ele comumente, meu anjinho, meu bebezinho inocentinho, opa aqui. Não, ele é um pecadorzinho de nascença, já nasceu inclinado para o pecado, e aquele sorrisinho dele no berço, para você, já carrega as marcas, os genes de uma natureza caída. E é só você parar um tempo e começar a observar, e aí você vai ver a teimosia. Você vai ver a inclinação a, bote aqui, papai. Não! Você vai começar a enxergar essa natureza pecaminosa que vem dessa herança adâmica se proliferando de maneira rápida e dolorosa. Se os pais não intervêm com a graça de Deus. Quem ensinou essa criança a ser assim? Onde aprendeu? E foi o professor que os pais não viram e ela era tão pequena para aprender isso. Todas essas respostas, irmãos, estão na Bíblia. Mas existe uma afirmação ainda mais dolorosa, mais mentirosa, que os pais fazem, que é dizer assim, no fundo, meu filho é bonzinho. Eu sei que ele é assim, mas lá dentro, ele tem um coração bom, é um menino bom, né? Isso é ruim. É porque ele caiu em más companhias. Os professores dele não souberam ajudar ele direito a ser educado e tal.
Mas ele tem um bom coração. Está no mundo, mas tem temor de Deus. Meu irmão, alguém no mundo tem temor de Deus. Que engano. E observe que, se eu não tenho esse entendimento claro, eu não trato o pecado da maneira que ele é. Quando, na verdade, é exatamente ao contrário. A primeira causa de todo pecado está na corrupção natural do coração da criança, que foi herdado. Não é as más companhias, não é o mundo. Entende? E a Bíblia, devemos ficar só com a definição que a Bíblia dá e a instrução quanto a essa enfermidade moral do homem, para a gente não errar, para a gente não ser precipitado em chamar de santo o que é impuro. E como é o nome disso? Quando a gente pega o que é impuro e diz que é santo ou tenta tornar santo, profanar, profanação. Ficamos com a única base segura que a Bíblia dá. Gênesis 6:5. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicava no seu coração, e era continuamente mal todo o seu desígnio. Essa é a afirmação mais segura que eu posso ter. Não é eu achar que tem uma bondade ali, tem uma bondade. Não, é mal. E Gênesis diz isso. E Jeremias também diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Como eu vou afirmar? No fundo ele é bonzinho. Isso não é amor com seu filho. Então o pecado é esse mal que fica permeando e correndo por todas as partes da nossa constituição moral. E ele afeta toda a nossa faculdade mental, a nossa compreensão, os nossos afetos, o nosso poder de raciocínio, a nossa vontade. Tudo isso, de uma certa medida, estão infectados com o pecado. Até a própria consciência, a gente não pode tomar ela como um guia seguro, porque às vezes ela nos leva para algo certo, e às vezes ela nos leva para algo que é errado. Isaías 1:6 diz assim: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. O mal, irmãos, ele pode ser velado como uma cortina de cortesia, de polidez, de educação, de decoro exterior, mas lá dentro, na sua constituição, na profundeza do seu coração, há corrupção. Não tem como negar isso. E foi isso que João Batista João Batista, o próprio Jesus estava dizendo para os fariseus: vocês têm um vestido bonito nas suas ações, mas os seus corações estão podres. Usa essa expressão, sepulcro caiado. Então, irmãos, o pecado, ele está profundamente implantado, enraizado na constituição humana do homem, de uma tal forma que depois que somos regenerados, lavados, justificados, feitos membros de Cristo, essas raízes permanecem vivas em nosso coração. Igual aquele mofo chato que a gente nunca consegue tirar da casa. Só depois que destrói a casa e derruba tudo, aí ele morre junto.
Mas, irmãos, sem dúvida, o pecado não exerce mais domínio no coração de um discípulo, de um cristão. Está contido, controlado. A palavra mais bíblica, mortificado, crucificado, pelo poder expulsivo da divina graça pelo Espírito Santo. Aleluia. A vida do crente é uma vida de vitória, sim, mas uma vida de luta contínua, porque dentro do seu peito gemem as agonias das aflições da carne mortal, querendo ali se manifestar todo o tempo. Mas tudo isso mostra o grande poder e vitalidade que o pecado tem se alimentado. Se ele permanece mortificado, ele está só esperando um alimentozinho. Então exige de nós esforço para continuamente fazer com que esse pecado seja crucificado. Forte a tal ponto que depois de crucificado continua vivo. A gente não pode ignorar o pecado. A gente não pode ignorar a natureza pecaminosa dele. Agora, como é que Deus vê o pecado? Como é o pecado aos olhos de Deus? Como é que Deus enxerga e vê tudo isso? Como sente Deus? Não penso que, devido à natureza dessas coisas, o homem mortal consiga perceber de maneira precisa toda a imensidão desse pecado, dessa pecaminosidade, aos olhos de Deus perfeito, santo, puro. Deus, Ele é um Deus eterno, um Deus tão puro que Ele vê e atribui imperfeição nos anjos, cujo nem os céus são puros para Ele. Ele é aquele que lê os pensamentos, os motivos, aquele que sonda o coração. Esse é Deus, as nossas ações. Ele que vê a verdade, como diz Salmo 51:6, no íntimo. Ele vê se existe verdade lá dentro. Então, por um lado temos esse Deus eterno, por outros temos nós, criaturas pobres, cegas. Hoje aqui, amanhã acolá, em outro lugar, inconstantes, nascidos no pecado, cercados de pecadores, vivendo em uma constante atmosfera de pecado e de fraqueza. Estamos nós, debaixo dessa enfermidade moral, dessa imperfeição. Nós não dispomos de ferramentas apropriadas para poder mensurar, nem qualificar, nem definir o quanto isso é feio aos olhos de Deus. A gente não dispõe de prumo para sondar e nem ver a medida correta que a gente pode atuar e aniquilar o pecado. Um cego, ele não consegue ver a diferença de algo que foi esculpido por um bom profissional, por um bom artista, de algo que foi feito por uma criança com a massinha. Ele é cego, ele não consegue ver a diferença. Um surdo não pode distinguir entre o som de um apito e de uns violinos tocando a marcha nupcial. Que diferença faz para ele? Ele é surdo. Os animais, os próprios animais, cujo o odor é bastante ofensivo, não tem noção de que eles fedem tanto.
E eles estão ali um com o outro o tempo todo. Nem percebe o fedor do outro, nem se incomoda. Então aí... daquele falar para o outro, pro lado, pro outro. E o homem caído não tem noção do quão odioso é o pecado para Deus e para os olhos de Deus, em que suas obras são absolutamente perfeitas. Perfeita que não importa se você olha pelo telescópio ou não importa se você vê pelo microscópio, continua sendo perfeita. A perfeição de um Deus que cria planetas gigantescos, que faz o tempo ser contado em milésimos e segundos. Enquanto gira em torno do Sol, aquele que forma os mais menores insetos que se arrasta pelo chão. É até difícil você encontrar palavras que definam essa grandeza e a profundidade de quem Deus é. Eu acho que só quando a gente estiver na glória mesmo que a gente vai poder dizer para Ele o que Ele é, porque a gente vai estar com o corpo glorificado. E a gente vai poder dar palavras dignas do que realmente Ele é. Mas preste bem atenção aqui, irmãos, agora, que eu vou parafrasear alguns textos que eu sei que na maioria de vocês você conhece, mas que mostram o olhar de Deus com o pecado. Textos bíblicos que dizem assim: o pecado é aquela coisa abominável, a qual Deus aborrece, que Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E qualquer que tropeçar em um só ponto da lei de Deus se torna culpado de todos. E que a alma desse que pecar, essa morrerá. E que o salário do pecado é a morte. E que Deus julgará o segredo do coração dos homens. E que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo jamais se apaga. E que os perversos serão lançados no inferno, e que irão estes para o castigo eterno. Portanto, nos céus jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira. São textos bíblicos. Eu não inventei. São textos que dizem isso. São coisas realmente pesadas e tremendas, ditas e escritas por um Deus tão misericordioso. Deus é misericordioso, mas Deus vê o pecado nessa monstruosidade. Uma prova gigantesca de que o pecado ele é danoso foi a avassaladora e incontestável cruz da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também como a doutrina da substituição, Ele por mim, Ele em meu lugar, como a expiação. Terrivelmente grave, irmãos, é a culpa, que não pode ser satisfeita com nenhuma coisa, senão com o sangue do Filho de Deus. A carga é pesadíssima para um ser humano carregar. Essa carga pesada fez com que Jesus, humano, gemesse gotas de sangue na agonia do Getsêmani. No seu momento tão humano que gritou: Pai, por que você me abandonou? Por
que você me deixou sozinho? Irmãos, eu estou convencido que nada será tão espantoso que quando a gente despertar no dia da ressurreição e ver a visão de Deus sobre o nosso pecado. Não vai ser uma cena boa. Quando Deus olhar o nosso pecado e fazer todo um retrospecto de nossa vida, dos nossos incontáveis delitos e pecados, quando Jesus vir pela segunda vez, aí de fato a gente vai perceber quanto o pecado era terrível. Só nesse dia Deus vai trazer à luz toda a natureza do pecado, e ali veremos por que Deus disse que vai lançar no forno, no inferno, e que o verme nunca morre. Por que uma sentença tão pesada? Por que um preço tão alto de cruz? E podemos ver o engano muito grande na inclinação que os homens têm a fazer com que o pecado seja um negócio mais pequenininho, suavizando, dando desculpas. É apenas um pecadinho. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus não é tão severo assim como esses crentes estão dizendo, que vai cobrar tudo desse jeito. Porque no final a minha intenção foi boa, eu menti, sim, tudo bem, né? Mas a minha intenção era boa. Desculpas que ficam fazendo com que suavizem a natureza do pecado. Mas isso não é olhar de Deus contra o pecado. É ou não é? Vocês estão familiarizados com essa linguagem? Pecado não é tão pecado, né? Calma, não é bem assim. E a gente pode ver isso, inclusive, dentro da igreja. Os cristãos que têm permitido seus filhos a se ocuparem com práticas e atividades duvidosas. Que ele fique ali nas redes, navegando, como se não houvesse um monstro ali, sem critério, fechando os olhos para as consequências do amor ao dinheiro, da falta de seriedade contra a tentação, em permitir baixos padrões de vida cristã. Eu vou abrir aqui uma situação aqui para vocês. Você sabe que a gente tem um trabalho com os meninos aqui novos, né? Nossos jovens. Porque queremos que Deus nos direcione a isso. E todo esse retiro, para estar nesse retiro, precisa ter sempre a gente faz um pré-requisito. E no último pré-requisito, tinha que ler alguns textos bíblicos. E teve um pai que disse assim: meu filho não vai não. É muito texto para ler, nem eu fico lendo esses textos todos. Irmãos, olha que padrão de vida cristã ele está dando para o filho. Ao contrário de eles desanimar e dizer assim: pô, já que eu não estou lendo, deixa eu correr. Como aconteceram com muitos pais me procuraram e disseram assim: Eliseu, eu nunca tive que ler tanto a Bíblia, porque esse menino parece uma máquina, me perguntando toda hora, está me forçando. Os meninos já tinham lido Apocalipse não sei quantas vezes. Tinha um que já tinha memorizado 50 versículos de Apocalipse. E aí, mas não, prefere uma vida medíocre cristã? Não, hoje eu não leio isso tudo, para que meu filho vai ler? Calma, não precisa tanto, meu filho. Eu creio que a gente não percebe de maneira suficiente as sutilezas da nossa alma. Quando eu falo aqui, eu falo a alma que é vendida
a escravidão do pecado. E acaba, irmãos, que somos rápidos em esquecer como o pecado é mau. Não achemos, não nos enganemos, que o pecado se aproxima de nós cheio de cores bonitas. Não achemos que o pecado ele não vai se apresentar para a gente da maneira que ele é. Ele vai se apresentar para a gente cheio de cores bonitas. Assim como ele se apresentou para Jesus com Judas, um beijinho. Amorzinho. Lascou Jesus. Assim como foi lá no Jardim do Éden, se apresentou para Eva e disse que o fruto parecia desejável, agradável. O pecado se apresenta como coisa boa. Como coisa boa. Assim é o pecado. O pecado não se apresenta como coisa ruim, difícil. E o que aconteceu com Eva? Foi expulsa. Então o pecado ele aparece assim, disfarçado. E por essa razão, irmãos, a gente precisa vigiar, porque o diabo não fica assim, ó, vai, peca. Ele diz assim, ó, faça o que você quer, rapaz. Seja livre. Faça o que você quer. Você pode, você precisa ser feliz. Você precisa se priorizar. Larga esse homem em casa com esses filhos aí, que ele não te dá o valor. Arranja outro que te valorize. E mulher vão, e os caras fazem igual. Essa mulher aí em casa aí, ó, a da rua te trata bem, faz massagem. Essa daí você chega de noite e só quer falar das contas. Não é? Seja feliz. Irmãos, a gente vigiemos para que esses disfarces não penetrem em nossos ambientes e nossos meios. E a gente fique com o que o escritor de Hebreus diz em Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortemos-nos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece, engana. Quando alguém se envolve em pecado ou em práticas pecaminosas e não confessa, e não traz à luz, ele vai sendo endurecido, ele vai esquecendo do quão mal e odioso esse pecado é para Deus. E ele vai se administrando ali, dentro dele, e ele vai criando um abismo terrível. Então, irmãos, entendendo a profundidade do pecado, surge uma necessidade de ser limpo e santificado. É ou não é? Ou o meu coração já está endurecido. O que Deus espera de nós, irmãos, quando pecamos, ou quando descobrimos áreas escondidas que mesmo depois da conversão nunca foram tocadas, nunca foram acessadas por Deus. Está lá. Deus sabe. Escondida. Nunca houve luz do Espírito Santo, porque nunca foi permitido. Para responder isso, eu quero que a gente olhe hoje aqui para o pecado de Davi. Eu já estou perto do final. Tenham paciência. Olhe, eu vou contar aqui um pouquinho de forma resumida. Davi, um homem de Deus,
Estava despretensioso. Ficou andando ocioso pelo pátio real. Parecia uma coisa inocente aos olhos de Davi. Mas no final terminou com um fim trágico. Davi não foi para a guerra. Decidiu descansar. Dessa vez eu não vou. Ficar aqui, muitos soldados, muita gente boa. Eu tenho um soldado que mata 1000 homens. Para que eu vou ficar? Vou ficar por aqui. E aí Davi está passeando. Eu não vou pegar a história aqui, porque você já conhece, para a gente não se alongar muito. Mas ele está ali passeando, de boa pelo palácio, olha para baixo, vê as casinhas. Primeiro, as mais perto era dos seus soldados mais chegados, dos valentes. Quem morava mais perto do rei é porque tinha mais prestígio. O povo ia ficando mais distante. Daqui a pouco, também numa vida normal, tinha uma mulher tomando banho, porque é uma necessidade básica. Se você não tomar banho, ninguém aguenta ficar do seu lado. Também fazendo algo normal. Mas lá de cima, o despretensioso ficou, daqui a pouco ele... Rapaz, dá para pegar um lancezinho aqui. E aí viu um lancezinho de Betseba, que dava para ver o seu corpo. O pecado se apresentou para ele. Ele distraído, ocioso, apresentou bonito ali, um lancezinho. Larga isso aí, logo vai embora. Não. Um dos grandes problemas que afeta o homem antes da queda é a curiosidade. Quem é essa? Quem é essa daí? Chamou o pessoal, vem cá. Quem é essa mulher? Para que ele tinha que perguntar quem é essa mulher? No reino ali, ou a mulher pertencia a seu pai, ou a seu marido. Ele sabia que aquelas casas de perto ali era dos caras. Quem é essa mulher? Mande chamar. Irmãos, observem como o pecado ele é cruel. E como, se você não frear, ele faz de você ser algo terrível. E aí Davi manda chamar, e qual é a conversa de Davi com ela? Vamos se deitar? Não, claro que não. É rei. Um rei não ia ser tão insolente, tão bruto a esse ponto. E aí, quem é você? Ah, sou Betseba, mulher de Urias. Ah, rapaz, ele é um bom soldado, viu? Um soldado, um rei educado. E como é que tá vocês? Tá com saudade dele? Tá. E aí ele vai, até que chega o ponto de: fique comigo essa noite. Davi começa a dissimular, começa a promover um ambiente traiçoeiro para roubar a mulher do seu soldado. Beleza, peca. Até então, está tudo ok, não é? Mas o pecado, quando ele é cometido, ele, entende, nas suas grandes maioria, ele tem consequências. E a mulher é engravida. E aí vai avisar o rei, ó, estou embaraçada. Aí você vai vendo quanto mais podre vai ficando Davi. Quando o pecado vai tomando ele e fazendo com que ele fique mais perverso, mais mentiroso, mais odioso. E ele planeja: bom, vou trazer o cara. Traz o cara para cá. Vou armar uma. Agora o negócio pegou. E aí o cara vem de guerra. Como é que está você, meu soldado valente? Né? Como é que está Joabes?
Meu amigo Joabes ali já prestou muita guerra, já participou de muitas batalhas. Não, tá tudo bem, meu rei. E como é que tá você? Não, estou honrado em fazer parte do exército do Deus vivo. Urias todo empolgado. E aí Davi está com ele. Eu não vou ficar pulando os detalhes, né? Eu estou parafraseando porque você sabe que a história é parecida com o que eu estou dizendo. E aí ele vai lá para casa, descansar. Quando Urias sai, ele, pega presente aí, vinho, comida, manda para Urias. Diz que o presente acompanhou Urias logo depois que saiu. Para surpresa dele, de manhã, o servo chega e diz assim: um soldado que o senhor mandou embora para casa do noivo está aí na frente. É Davi, rapaz, que cara burro, e agora? Urias, meu amigão, vamos lá. Você não foi ver sua casa, não foi ver sua mulher, rapaz. Meu rei, como é que eu vou para casa se meus amigos estão lá em batalha e eu vou aqui usufruir disso? Um homem justo, reto. E Davi, bora tomar uma comigo hoje. Hoje você vai beber com o rei. Ele vai negar? Não, é o rei. Vai beber com o rei. E o rei tome. Eu encho seu copo. Daqui a pouco o Urias já está, Urias, vai para casa. Porque a Bíblia diz que o vinho e a sensualidade cegam o entendimento. O vinho estimula a sensualidade. Então ele agora vai querer um negocinho. Pai, tomou uma, está empolgado. Ei, Gonçalo. E aí quando chega de manhã, o soldado, o servo, o homem que se mandou embora, está aí. E aí você vai vendo cada vez mais a próxima etapa da podridão do pecado. Vou ter que matá-lo. Não vai dar certo, vou ter que matar ele. E aí ele planeja a mais pior perversidade. Ele usa da retidão. Ele foi covarde, usou da retidão do cara e manda ele levar a sua própria sentença de morte. E Urias ali abraçando o pergaminho. A mensagem do rei. Pode molhar, não pode? Meu Deus, amassou. Será que o carimbo saiu do lugar? E chega lá todo empolgado. Aqui, Joabes, o rei mandou. Joabes lê. Bote ele na frente de batalha, larga ele lá para morrer. Davi matou o cara que chegou todo empolgado na caverna. Saul morreu! Tome! Está se alegrando com a morte de um homem? Seu rei. Agora ele estava, bota lá para morrer. Olha o monstro que ele se tornou por estar envolvido nessa lamação, nesse lamaçal de pecado e podridão. Davi ficou assim. Depois, o que acontece? Urias morre. E aí chega o comunicado: meu rei, o seu valente soldado, infelizmente morreu em batalha. A mulher dele, os seus filhos, eu vou trazê-la para aqui, para cuidar. Meu guerreiro, né? Vai sair como um bom samaritano. E aí o que acontece? A mulher 9 meses, bebezinho. E aí Deus fala com o profeta: vá lá que agora é hora de eu pegar ele. Até então estava tudo certinho. Passou 9 meses, tudo bem orquestrado, tudo bem planejado. E aí o Natan chega e diz para ele: aí tinha um carinha, só tinha uma ovelha, e o outro tinha um bocado. O cara queria fazer um banquete. Sabe o que ele fez? Não.
Ele mandou matar do cara lá para poder fazer o banquete. Tem que matar. Porque o rei é justo. O rei é todo cheio de justiça e retidão. E Natan diz o quê? Esse homem é você. Deus descobriu Davi. Irmãos, eu me lembro de uma situação uma vez que eu estava em pecado e eu orei assim: Senhor, me descubra. Me descubra que eu estou sem coragem de confessar. Dê um jeito aí. Senão eu vou para o inferno. Eu não lembro se Deus me descobriu, mas eu tomei minha disciplina. E o que acontece, irmãos, é que a luz, ela não mata. O que mata são as trevas. Não é a justiça que mata, mas é a maldade. Porque o salário do pecado é a morte. E em 2 Samuel 12, é um momento onde o profeta chega ali e fala esse contexto. Com certeza ali houve mais conversa naquele meio ali. Aquele cenário não foi um cenário bonito, onde o rei é descoberto. E aí os servos tudo ouvindo pela porta. O rei, foi antes. A gente achando que ele foi um bom homem, não, foi antes, ele já tinha. Ele disse, que agora, pai, ficou os olhos de tudo. E aí Natan chega e diz isso, e aí Davi, agora eu quero botar uma lupa na reação de Davi, na hora que Deus trouxe luz a seu pecado. Lembra que a gente falou isso? Quando Deus quer tirar o homem do engano, ele traz luz. E aí Deus trouxe luz, Davi disse assim, pequei contra o Senhor. E Natan disse, sim, mas o Senhor te perdoou. Você não vai morrer não. Você acabou de dizer que o homem tinha que morrer. Deixa eu explicar isso, irmão. Porque Davi não morre, né? Durante 9 meses, o próprio Davi, eu quero que vocês abram agora aí. Não esse, a gente abre o outro. Salmo 32, eu só vou citar esse, o outro a gente abre. No Salmo 32, não precisa pegar agora, só ouça. Um dos salmos que é fruto dessa queda. Diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, e o meu gemido, o meu bramido era dia e de noite. Davi era forte, vigoroso. Ele disse assim, o meu vigor tornou-se em sequidão. Quando alguém peca, irmão, ele experimenta uma mudança no seu interior. Um câncer mortal que vai o destruindo. 9 meses em silêncio, pensando que ninguém sabia. E o rei fazia o quê? Adorava a Deus. E o rei ia adorar a Deus lá. E o povo, nosso rei, como adora a Deus. Mas ele estava com a sua consciência destruída. Tem um livro escrito por um judeu que não é cristão, se chama Para Onde Foi o Pecado? É um psiquiatra. E ele, que tem uma clínica muito conceituada nos Estados Unidos, e ele afirma o seguinte, 90% dos problemas psiquiátricos têm como raiz sentimento de culpa. A culpa desorienta, muda os pontos de referência. A culpa, em vez de libertar, aprisiona, prende. A culpa marca,
E Davi estava com a sua consciência marcada e ferida, porque ele sabia que ele tinha pecado. E ele diz: pequei contra o Senhor. Vamos ler Salmo 51. Pegue aí Salmo 51. A partir do 1. Vamos ler juntos. Vamos acompanhando versículo por versículo, com tranquilidade, sem pressa, deixando que o Senhor traga a luz, ilumine nossos corações, o nosso entendimento. Conseguiram? Salmo 51 aqui tem um homem de angústia, um homem que preferia morrer do que viver. Versículo 1 ele diz assim: tem piedade de mim, ó Deus. Agora é a reação de Davi com relação ao seu pecado. Conforme a tua misericórdia, conforme a multidão das tuas piedades, apaga as minhas rebeldias. Tem traduções que diz transgressões. Davi foi rebelde. Isso não foi um deslize, por acaso. Quando alguém peca, é porque ela quer pecar. Se eu tenho no banheiro um frasco de veneno, e por deslize, que seria muito estranho, eu tomasse esse frasco, por engano, porque se eu tomo esse frasco porque eu quero, porque no frasco tem o rótulo, tem a forma do pote, tem o cheiro, e a gente tem todo esse, nativamente, Deus nos deu todos os sentidos para identificar. Então se eu pego e tomo, é porque eu quis. Então quando alguém peca porque quis pecar. Pouca gente precisa da ajuda do diabo para pecar. Pouca gente precisa do diabo para dizer assim: peca. Não, como eu falei, o diabo ele disfarça, diz assim: ó, faça o que você quer. Ele não fica apertando sua mente. E a pessoa ela faz o que quer. Segundo, ele diz assim: lava-me completamente. Versículo 2. Venha comigo. Lava-me completamente. Tem traduções que diz assim: lava-me mais e mais da minha maldade e purifica-me do meu pecado. Esse versículo é bom, porque ele diz assim, ó: lava-me mais e mais. Lava-me completamente. Porque a gente não pode confiar, irmãos, nas nossas confissões curtinhas, rápidas. Porque quando alguém comete um pecado, não é apenas um pecado, existem famílias de pecado. O orgulho, a autossuficiência, desprezo. Qual foi o pecado de Davi? O pecado de Davi foi que ele pegou a mulher do Eteu. Não. Ele matou, ele maquinou, ele foi traiçoeiro, ele foi orgulhoso, ele foi soberbo. São famílias. Versículo 3, ele diz assim: porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha como estava Davi. Ignorar o pecado não faz com que você esqueça dele. Está diante de mim. Se eu roubo R$1.000 e confesso 500 eu estou limpo? Não. Ele está dizendo assim: eu reconheço as minhas transgressões. Versículo 4: contra ti somente pequei
e fiz o que era mal diante dos teus olhos, para que sejais tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus disse que dali em diante a espada nunca mais sairia da casa de Davi. Nunca mais. E você sabe o que Davi disse? Amém. Eu recebo. Homem perfeito. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Aceitou a disciplina. Aceitou a consequência dos seus pecados e se humilhou. Seu filho logo lá na frente se rebela contra ele. Natan disse isso. Seja bem-vindo, amigo. Natan disse isso. Davi ainda era novo. Seu filho Absalão se rebela contra ele. E no resto de 2 Samuel, do resto do livro, diz que Absalão vem contra seu pai. E sabe o que me chama a atenção em Davi? Que Davi já velhinho, saindo de Jerusalém, subindo o monte. Um homem que desprezava Davi, chamado Simei, começou a amaldiçoar ele, falar coisas ruins, jogando pedra nele e nos soldados. E aí o soldado vira para ele pro lado e diz assim: e aí, Senhor, meu rei, permita-me que corte a cabeça dele. Sabe qual é a resposta de Davi? Deus, Jeová, o enviou para me amaldiçoar. Deixe ele. Davi ainda estava aceitando as consequências do seu pecado. Porque uma das coisas ele diz assim, ó: eu tomarei as tuas mulheres. Da tua casa vai pegar as tuas mulheres à luz do dia e todo o povo vai ver. Quem estava fazendo isso foi quem? Absalão. Absalão foi atrás das mulheres de Davi. Davi sabia o que ele estava passando. Foi consequência do seu erro. E ele estava assumindo. Um homem ou uma mulher que não aceita a consequência do seu pecado não se arrependeu. Que não aceita a disciplina, não se arrependeu. E alguns, às vezes, se omitem de confessar, de se abrir de maneira pura, porque tem medo da disciplina, tem medo da correção, tem medo da vergonha. No versículo 5, ele diz aqui, ó: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que significa isso? A gente acabou nesse instante lá em cima de ver a natureza do pecado, como o homem foi formado. Significa dizer que nós nascemos de uma raça caída, em que toda a faculdade do nosso ser está marcada por maldade, por fraqueza. Deus seria justo se ele apagasse todos os homens da face da terra, todo ser vivente. Ele fez um pacto com Noé e disse assim: bom, não vai ser mais assim. Mas seria justo. No versículo 6, a gente vai até o 10, vocês ficarem tranquilos. Diz assim, ó: eis que amas a verdade no íntimo. Davi está falando para Deus: você ama a verdade no íntimo, e no oculto me fizeste conhecer a sabedoria. Amar a verdade no íntimo é confessá-la, é trazer a luz. Ouça, meu irmão, o perdão dos pecados não significa dizer que a gente não vai sofrer as consequências. A pergunta é: você ama a verdade no íntimo? E agora a gente chega num ponto muito bonito dessa oração de Davi. No versículo 7 ele diz: purifica-me como hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Purifica-me.
O hisopo era uma planta que o sacerdote usava para mergulhar no sangue e aspergir no ritual de purificação. E ele está dizendo: lava-me como esse hisopo, pega ali naquele sangue e me purifica, e eu serei limpo. É um milagre quando alguém ama a verdade no íntimo e confessa tudo a Deus. A carga é retirada, o peso é retirado, Deus lava a consciência. Mas para isso é preciso dizer duas palavras que para o ser humano é extremamente difícil. Não é fácil. Eu desafio vocês a dizer essas palavras: eu pequei. Eu pequei. Assumir isso, sem minimizar. Sem minimizar. Ajustar as contas. E aí Deus intervém e Deus age. Quando Deus vê um coração quebrantado, íntegro, Deus apoia para que haja reconciliação e paz e amor como nunca houve. No versículo 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. 9: esconde a tua face, da tua face os meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. O 10. Eu vou contar 1 e 2. Eu quero que vocês leiam junto comigo. 1, 2. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, inabalável. Não ignoremos, irmãos, a natureza do pecado e o quanto ele é danoso ao homem.